Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai começar a trabalhar com equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, tá? As equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, elas são dadas por essa expressão aqui, ó. Eu tenho uma função de x, que é a minha variável independente, y, que é a função que eu procuro, e eu tenho também, ó, a derivada primeira dessa função, como nós tínhamos lá nas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, mas também eu tenho a expressão da segunda derivada dessa função y que eu estou procurando, e essa expressão ela é igual a zero. Então essa vai ser uma forma geral aí para a nossa equação diferencial ordinária de segunda ordem, ou equação diferencial de segunda ordem linear ou não linear, tá? A gente vai trabalhar os dois casos também. Uma outra forma aí que ela aparece, olha só, y duas linhas, né? A expressão da segunda derivada sendo igual a uma função, né? Não necessariamente essa mesma função aqui, mas uma função de x, y e y', tá? Então, de novo, aparece x, y, y' e y duas linhas, né? A gente falou de equações lineares e não lineares lá na primeira ordem, né? E aqui também vai aparecer, né? Como eu já tinha adiantado. E a forma padrão de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear é essa daqui, ó. Eu tenho a segunda derivada multiplicada aqui por 1, tá? Mais uma função que eu estou chamando de p de x, que multiplica a derivada primeira, mais uma função que eu estou chamando de q de x, que multiplica a própria função y, é igual a uma outra função, tá? A forma mais geral aqui da forma padrão, uma outra função g de x, tá? Aqui do lado direito. Tá? Então, se eu consigo escrever dessa maneira, eu digo que eu estou na forma padrão e que a minha equação diferencial ordinária é de segunda ordem e linear. Tá? Bom, aqui também a gente vai ter problemas de valor inicial, tá? E para a segunda ordem, para equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, eu vou ter duas condições iniciais. Tá? Vão aparecer duas constantes na minha solução geral. Lá na primeira ordem aparecia apenas uma constante. Na segunda ordem vão aparecer duas constantes. E para achar o valor dessas duas constantes, eu vou precisar do valor da função em um dado ponto, tá? Aqui que eu chamei de x0, e o valor para essa função nesse ponto x0 eu chamei de y0, é o que nós tínhamos lá no caso de primeira ordem. Tá? Aqui o que vai aparecer de diferente, ó, é o valor da derivada da função y em um dado ponto x0, que eu estou chamando aqui de y0', tá? Não é a derivada aqui não, né? Uma derivada de um valor é zero, né? De um valor constante. Aqui eu só estou representando, tá? O valor da derivada de y no ponto x0 é esse y0', aqui, tá bom? Bom, vamos então ver dois primeiros casos aqui de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, em que eu tenho equações que são redutíveis a equações de primeira ordem, tá? Como eu sei resolver já equações de primeira ordem, se eu consigo reduzir essas equações de segunda ordem a equações de primeira ordem, aí eu resolvo. Depois é só voltar a substituição aí que eu fizer, né, para achar a solução da equação de primeira ordem, aí eu acho a solução da equação de segunda ordem. Vamos ver aqui os dois casos e depois nós vamos ver dois exemplos, né, um de cada caso. No caso 1, veja só, y não aparece explicitamente. Então eu tenho aqui, ó, uma função f, né, vou pegar essa notaçãozinha aqui da equação diferencial ordinária de segunda ordem, y duas linhas. No caso mais geral, y duas linhas, a derivada da função que eu procuro, né, a segunda derivada da função que eu procuro, ela é uma função de x, que é a variável independente, de y, que é a própria função, e de y', que é a derivada primeira dessa função. Mas nesse caso 1 aqui, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, em que a segunda derivada ela é uma função apenas de x e de y', tá? Não é função aqui explicitamente de y. Então o que eu posso fazer? Bom, eu posso chamar y' de v.
De modo que y duas linhas, se eu derivar essa equação aqui, a dx, tá? Eu tenho y duas linhas, né? d2y a dx2 igual a, aqui faltou, já vou corrigir já, tá? Igual a primeira derivada, y duas linhas vai ser a primeira derivada y' é igual a v, então y duas linhas é igual a v', tá? De modo que v', que é igual a dv a dx, é igual, né? Voltando aqui, ó, y duas linhas é igual a v', mas v' é dv dx, não é? Então, v', que é igual a dv dx, igual a uma função de x e de v. E isso daqui, ó, é exatamente a definição, analogamente ao que eu tinha aqui, ó, a definição para uma equação diferencial ordinária de primeira ordem em v. Tá bom? E aí, se eu sei resolver essa equação, eu resolvo e depois é só voltar. Ó, eu encontro o valor de v, da função v, e aí depois ó, eu faço que dy a dx é igual a esse v, e aí eu integro aqui dos dois lados, né, e fico com y igual a integral de v dx. Tá? O caso 2 é o caso em que x não aparece explicitamente. Então eu tenho a segunda derivada da função y, a função que eu procuro, sendo uma função de y e y'. X não aparece explicitamente, ele aparece implicitamente porque y é função de x, tá? Y' também é uma função de x. Tá? Nesse caso, a estratégia é análoga. Eu faço y' igual a v, de modo que y duas linhas é igual a v'. Só que olha só, v', tá? Como eu não tenho x explicitamente aqui, eu vou fazer eu vou usar a regra da cadeia aqui para que eu fique com uma expressão da derivada de v com relação não a x, mas a y. Olha só o que vai acontecer. V' é igual a dv a dx, tudo bem, mas se eu uso a regra da cadeia, já que x não aparece explicitamente, mas y aparece explicitamente, olha só, dv a dy, dy a dx. Olha aqui, regra da cadeia, lembra? Corta, corta aqui, eu estou com dv a dx da mesma maneira, só que dv a dy vai aparecer agora na minha equação, e dy a dx, quem que é? Bom, dy a dx é o próprio v. Então eu fico com dv a dy, uma derivada de v com relação a y, que multiplica v, é igual a uma função de y em v. Então eu tenho uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, tá? Em v. Tá? Em v, e aqui é como se a variável independente fosse o y. Tá? Só que aí depois, como o y depende de x, é só eu fazer a volta aqui que eu encontro o valor da funçãozinha y. Tá? A gente vai ver agora dois exemplos, um de cada caso, para ficar mais claro. Veja só. No exemplo do caso 1. O caso 1 era aquele em que y não aparecia, né, explicitamente. Então eu tenho aqui y duas linhas, a derivada segunda aparecendo, x aparece aqui, uma função de x que multiplica a y', que é a derivada de y com relação a x. Isso é igual a zero. Bom, estou no caso 1, vou fazer y' igual a v, de modo que y duas linhas seja igual a v'. Tá? Então eu fico, voltando aqui na equação, ó, v', né, y duas linhas é v', menos 1 sobre x, que multiplica y' é v. Isso é igual a zero. Então, passando para o lado de cá, ó, o 1 sobre x, v, fica positivo do lado de cá. E v' é dv a dx. Tá? Então, dv a dx é igual a 1 sobre x, que multiplica v. Então, dv, veja que essa equação aqui ó, em v é separável. Então, fico com dv sobre v igual a dx sobre x. Integrando dos dois lados, eu fico com ln de v igual a ln de x mais uma constante. Na verdade, aqui sai duas constantes, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, e eu já embuti tudo numa constante só aqui do lado direito. Tá? Agora eu faço e elevado aos dois lados aqui da equação, e elevado a ln de v é v. E elevado a ln de x mais c1 é e elevado a ln de x, que é x, vezes e elevado a c1, que eu chamei de c2. Tá?
e elevado a C1 é uma outra constante. Bom, achei o valor de V. Aqui eu tinha uma equação diferencial de primeira ordem em V, então aparece apenas uma constante. Só que V é igual a y' na minha substituição aqui. Então, y' vai ser igual a C2x. Y' é igual a dy a dx, né? Que é igual a C2x. Agora, olha só, vou separar aqui, vou passar o dx para lá, então eu fico com dy igual a C2x dx. Integro dos dois lados, eu fico com y do lado esquerdo, que é a função que eu queria encontrar, é igual a C2 que multiplica, integrando x a dx, fica x² sobre 2, mais uma constante C3. E aí, y igual a C2 sobre 2 eu chamei de C4, que multiplica x², mais C2 vezes C3 eu chamei de C5. Então, y igual a C4 x² mais C5. Tá? Uma constante que multiplica x² mais C5. Tá? A gente foi lá no Maple, veja só, a equação é y duas linhas, menos 1 sobre x, y' igual a 0. Vamos lá no Maple. Eu coloquei aqui no Maple, ó, y duas linhas, d2y a dx2, menos 1 sobre x dy a dx igual a 0. Tá? Essa é a minha equação. Quando ele resolveu, ele achou aqui y de x igual a uma constante x² mais uma outra constante. Então, exatamente o que a gente encontrou aqui. Uma constante x² mais uma outra constante. Vamos por exemplo do caso 2. Eu tenho aqui uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Veja que aparece aqui a derivada segunda de y com relação a x, a derivada primeira de y com relação a x. Aqui eu tenho a própria y, mas quem que não está aparecendo explicitamente aqui é o x, tá? Uma função de x. Então, explicitamente de x, né? Y é função de x, só que não está explícito aqui, ó, como aqui tinha uma função explícita de x. Então, eu estou no caso 2 e eu posso reduzir essa equação aqui, que por um acaso também não é linear, ó, tem uma expressão aqui de y' ao quadrado, tem o y que multiplica y duas linhas, não é linear, mas eu posso reduzir essa equação a uma equação de primeira ordem, em V, tá? E lembra que vai ficar agora uma equação de primeira ordem em V, como se y fosse a nossa variável independente, né? Veja só, eu vou fazer aqui y' é igual a V, como no caso 1, só que eu vou ter que y duas linhas é igual a V', né? Do mesmo modo que aqui, só que aqui vai me interessar representar V' como dv a dy, dy a dx. Então eu tenho dv a dy, e aqui dy a dx é y' que eu chamei de V. Então tenho dv a dy e que multiplica V. Voltando na equação, eu tenho então y que multiplica y duas linhas é V, linha, mais y' ao quadrado, y' é V, então fico com V ao quadrado. Então, minha equação agora fica yv' mais V ao quadrado igual a 0. Só que, substituindo aqui o valor de V', tá? Em função da derivada aqui de V com relação a y, eu tenho dv a dy que multiplica V, tá? Então, agora, veja que eu vou multiplicar aqui toda a equação por 1 sobre yv, tá? Para colocar na forma padrão, veja como é que fica. 1 sobre yv, que multiplica toda essa equação, fica com dv a dy, mais 1 sobre y, o v aqui no denominador vai cortar com esse v no numerador, fica 1 sobre yv igual a 0. Então, veja que é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, só aparece a derivada primeira de v, com relação a y, tá? Então, se você substitui aqui y por x, ó, veja que é como se, né, a gente está acostumado a ver a variável independente aqui como sendo x, né? Veja que é uma equação de primeira ordem, diferencial de primeira ordem, em v, como se y fosse a minha variável independente. Isso aqui eu sei resolver, veja, vou passar para o outro lado aqui, ó, dv a dy igual a menos v sobre y, eu vejo que ela é separável, né? Então fico com dv sobre v igual a menos dy sobre y, integrando dos dois lados, fico com
ln de v igual a menos ln de y mais C1, tá? Menos ln de y mais uma constante C1. De novo aqui tenho duas constantes que eu acabei embutindo, que saem aqui da integração do lado esquerdo e do lado direito. Eu acabei embutindo tudo em C1, uma constante aqui do lado direito. Vou fazer e elevado a ln de v, dá v, e elevado a menos ln de y mais C1 é igual a e elevado a menos ln de y. Veja que se eu colocar aqui esse menos 1 como expoente do y aqui, usando a propriedade de logaritmo, eu fico com e elevado a ln de y menos 1, que é y a menos 1, por isso esse 1 sobre y, que multiplica e elevado a C1, que eu chamei de C2. Então eu fico com v, é bem parecido com esse caso aqui, mas acaba que, por conta desse sinal de menos, eu fico com v sendo igual a C2 sobre y. Bom, achei uma expressão para v, vou voltar aqui, ó. V é, na verdade, dy a dx, então dy a dx é igual a C2 sobre y. Vou separar, né, colocar tudo que está aqui explicitamente em y do lado esquerdo e explicitamente em x do lado direito. Eu fico com y dy igual a C2 dx, integrando dos dois lados. Aqui eu fico do lado esquerdo com y ao quadrado sobre 2, mais uma constante C3. E do lado esquerdo eu fico com C2x mais uma constante, tá? Aqui vou assumir que eu embuti aqui do lado esquerdo aqui. Não sei se ela ficou para cá, acho que não, acho que eu acabei esquecendo. Mas sai uma constante aqui e ela pode ficar embutida nessa constante C3. Bom, y² sobre 2 vai ser igual, então, passando C3 para o outro lado, fico com C2x menos C3. Isso é igual a y², igual, multipliquei toda a equação por 2, fico com 2C2 que eu chamei de C4, menos 2C3 que eu chamei de C5. Tá? Então, eu encontro a solução para a minha equação y igual a mais ou menos, né, que eu tinha ao quadrado, estou tirando a raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de C4x mais C5. Se a gente coloca lá no Maple para comparar com a nossa solução, aqui ele encontrou as duas soluções, mais e menos, só que ele não chamou aqui, ó, como eu fiz, 2C1 eu chamei de uma outra constante, tá? Ele simplesmente multiplicou aqui, ficou com 2C2, e aqui ele só chamou menos C3 de uma outra constante, ficou com 2 vezes C2x, né? 2 vezes uma constante x, mais 2 vezes uma outra constante. Tá? E eu chamei 2 vezes uma constante C2 aqui de C4, e 2 vezes essa 2 vezes menos C3 eu chamei de C5, aí eu fico com mais ou menos raiz quadrada de C4x mais C5. Então, mais ou menos raiz quadrada de C4x mais C5. C4x mais C5. Tá? É equivalente aqui a essas expressões que ele encontrou, essas duas soluções aqui. Vejam que agora, para as equações de segundo grau, nós vamos sempre encontrar duas constantes e essas constantes podem ser determinadas a partir dos valores iniciais da função num ponto x0, né, num ponto inicial, e também da derivada. Né? Eu tenho duas constantes, preciso de duas equações, né, dois valores. Né? O primeiro é a função num ponto x0 e depois o segundo vai ser a derivada dessa função nesse mesmo ponto x0. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem esse vídeo, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal para que a gente possa crescer e levar esse conteúdo a mais pessoas, tudo bem? É isso aí, pessoal. Belezinha? Curtam aí esse vídeo, compartilhem o nosso canal com outras pessoas e bora estudar!